Você sabe exatamente onde Jesus nasceu? Muita gente pensa em um estábulo simples, mas a história por trás desse lugar é muito mais rica e fascinante. Vamos viajar no tempo e descobrir juntos detalhes sobre o nascimento de Jesus. A história começa em uma cidade chamada Belém. Hoje, quando pensamos em Belém, imaginamos um local sagrado, cheio de igrejas e peregrinos. Mas, há mais de 2000 anos, como era essa cidade? Belém não era uma grande metrópole como Roma ou Jerusalém. Era uma cidade pequena, mas com uma história gigante. Ela ficava na região da Judéia, que na época estava sob o domínio do poderoso Império Romano. Pense nisso. Um imperador em Roma, César Augusto, deu uma ordem, e um casal simples, José e Maria, teve que viajar mais de 150 quilômetros, de Nazaré até Belém. Essa viagem não era fácil. Eram dias de caminhada por estradas poeirentas e perigosas. Mas por que Belém? Acontece que Belém era a cidade natal do rei Davi, o mais famoso rei de Israel, e segundo as profecias do Antigo Testamento, o Messias, o Salvador esperado pelo povo judeu, deveria nascer da linhagem de Davi e justamente em Belém. Então, o censo ordenado por Roma acabou, sem querer, cumprindo uma profecia antiga. José, sendo descendente de Davi, precisava se registrar em sua cidade de origem. Geograficamente, a Judeia daquela época corresponde à região que hoje conhecemos como Israel e Palestina. Belém, especificamente, está localizada na Cisjordânia, a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém. Naquele tempo era uma cidade murada, situada em uma colina, cercada por campos onde os pastores cuidavam de seus rebanhos. Era uma cidade de gente trabalhadora, com uma vida comunitária forte. Quando José e Maria finalmente chegaram a Belém, a cidade estava lotada por causa do censo. Todas as hospedarias ou estalagens estavam cheias. É por isso que eles não encontraram um lugar para ficar. A Bíblia não fala exatamente em um estábulo de madeira, como vemos nos presépios modernos. O mais provável é que eles tenham encontrado abrigo em uma gruta ou caverna, que eram comuns na região e muitas vezes usadas para abrigar animais. Era um lugar humilde, simples, longe de qualquer luxo. E foi nesse cenário que aconteceu o evento que mudaria a história da humanidade: o nascimento de Jesus. O fato de Jesus ter nascido em Belém carrega um simbolismo poderoso. O nome Belém, em hebraico, significa casa do pão. E para os cristãos, Jesus é o pão da vida. O nascimento do Messias não aconteceu em um palácio, mas em um lugar simples, entre os pobres e os trabalhadores. Isso mostra desde o início a mensagem de humildade e amor que ele veio trazer ao mundo. Os primeiros a receberem a notícia não foram os reis ou os poderosos, mas sim pastores que estavam no campo, pessoas simples que cuidavam de suas ovelhas. Portanto, quando pensamos no nascimento de Jesus, não estamos falando apenas de um evento religioso isolado. Estamos falando de um momento profundamente conectado à história, à geografia e às profecias de um povo. Belém não foi um local aleatório. Foi o palco escolhido por sua herança histórica como a cidade de Davi, e por seu significado profético como o berço do Messias. É por isso que, até hoje, milhões de pessoas visitam a Basílica da Natividade em Belém, construída sobre o local onde a tradição diz que Jesus nasceu. É um lugar que conecta o passado ao presente e nos lembra da mensagem de esperança que surgiu naquela noite. A história do nascimento de Jesus em Belém é um lembrete de que grandes acontecimentos podem surgir dos lugares mais inesperados e humildes. É uma narrativa que atravessa séculos e continua a inspirar fé e esperança em todo o mundo. Gostou de conhecer mais sobre a história por trás do nascimento de Jesus? Se você curtiu essa viagem no tempo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.